A formação do Novo Testamento. Nos 2 últimos séculos a.C., Israel sofreu terríveis opressões e perseguições às mãos de nações estrangeiras. As pessoas indagavam perplexas: por que Deus não intervém? Não há esperança alguma de que será feita justiça? Como se fosse a resposta para essas indagações ansiosas, surgiu um grupo de obras literárias que chamamos de apocalípticas. São relativas à predição de eventos violentos que haveriam de abalar o mundo. Apareceram vários livros que, segundo se afirmava, foram escritos por antigos personagens bíblicos. Essas chamadas profecias asseveravam que em breve Deus haveria de irromper na história mediante julgamentos divinos, punindo aos ímpios e recompensando aos justos. Apesar desse tipo de literatura revestir-se de certo valor histórico, tais livros nunca foram reconhecidos como pertencentes ao mesmo nível das Sagradas Escrituras, nem pelos judeus e nem pela igreja cristã primitiva. Um exemplo desse tipo de literatura é um grupo de escritos chamado livros apócrifos. Quando Jesus veio a esse mundo para ministrar, morrer, ressuscitar e ascender novamente a Deus Pai, ele veio a fim de trazer esperança e luz a um povo cego pelo pecado. No entanto, ele nem puniu aos ímpios e nem recompensou aos justos. Ao invés disso, ele estabeleceu a igreja e ordenou que os cristãos saíssem a pregar o evangelho por toda parte. Ele afirmou em particular que os seus seguidores deveriam pregar todas as coisas que ele havia ensinado, conforme Mateus capítulo 28, verso 20, e como é óbvio, era necessário registrar por escrito aquilo que Jesus havia dito e ensinado. Mas ele nunca sequer mencionou algum desses livros apócrifos, ao passo que os outros ele constantemente citava. Quando a igreja primitiva cresceu em número e espalhou-se geograficamente, os crentes amadureceram através do ministério da pregação do evangelho. Esse ministério foi iniciado por aqueles que tinham andado com o Senhor durante o seu ministério na terra. Crescendo os crentes espiritualmente, surgiram perguntas entre eles acerca da aplicação prática da graça divina aos problemas diários, a diferenças culturais, as demandas impostas pela sociedade e as heresias, que são as opiniões ou doutrinas contrárias àquilo que os crentes geralmente aceitam. Os líderes apostólicos deram respostas a essas necessidades, escrevendo epístolas instrutivas, que passaram a circular entre as igrejas cristãs. Era evidente que esses escritos haviam sido registrados por inspiração do Espírito Santo, passando a ser aceitos como escrituras sagradas, conforme Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 15 e 16. Em seguida, quando os apóstolos e os primeiros outros líderes cristãos começaram a tornar-se idosos, o Espírito Santo impulsionou certos escritores a registrarem a vida de Cristo por escrito, conforme 2 Pedro capítulo 1, versos 12 ao 15. Esses registros receberam o nome de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Devemos nos lembrar que ao mesmo tempo em que a igreja amadurecia, houve falsos irmãos, falsos apóstolos e anticristos que se intrometiam entre os irmãos e procuravam deturpar as doutrinas da igreja. Constantemente Satanás interferiu, constantemente ele introduziu os seus mentores para trazer anarquia e heresia no meio da igreja, com o intuito de destruir a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 12 até o 15. Gálatas, capítulo 1, versos 6 até o 9. Capítulo 3, verso 1. Colossenses, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. E a epístola de Judas, que se referem a isso. À medida em que as Sagradas Escrituras circulavam, também circulavam vários outros tipos de literatura. No processo do tempo, pois, a igreja desenvolveu uma maneira de reconhecer as escrituras inspiradas por Deus, as quais recebiam seu devido valor entre os cristãos. Naturalmente, isso destacava as escrituras sagradas de qualquer outra forma de literatura. A regra, ou cânon, ou a medição, ou padrão das escrituras do Novo Testamento era a seguinte: primeiro, tinha de ser escrita por um apóstolo ou apoiada por um deles. Segundo, seu conteúdo precisava ser de caráter espiritual de maneira tal que fosse reconhecida como obra divinamente inspirada. Terceiro, precisava ser universalmente aceita pela igreja como inspirada por Deus.
Ainda bem cedo na existência da Igreja Cristã, os 27 livros do Novo Testamento foram arrolados de acordo com esses critérios, tendo sido informalmente julgados como inspirados por Deus. Isso se tornou oficial quando, sobre bases formais, o Concílio de Cartago, um grupo de líderes eclesiásticos, anunciou em 397 d.C. que o cânon das Escrituras do Novo Testamento era composto dos 27 livros que figuram atualmente no Novo Testamento. Com toda certeza, aquele concílio eclesiástico apenas confirmou já no final do século IV d.C. aquilo que já era plenamente evidente, muito óbvio para todos os crentes orientados pelo Espírito de Deus.